Oi, Renata. Oi, Simone. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, eu já te apresentei antes de você entrar, falei lá do centro Hum, e só, assim, vagamente sobre o teu trabalho. Aí eu queria que você, apesar da gente ter feito outra live, né, mas o foco era outro. hum. Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho de prevenção e de tratamento que você faz, vocês, né? Lá no Centro AMV, em especial com as gestantes e o acompanhamento depois da mãe e o bebê. Enfim, vamos falar hoje, esse será o nosso tema. Então tá, então vamos lá. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Então, então vamos começar, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, né, quando a gente vai falar de vida intrauterina, é o que Reich chama de organismo, tá? Ele vai entender o feto como um organismo intrauterino, né? O termo, né, não partido, não dividido. A gente tende a pensar em um funcionamento emocional, um funcionamento psíquico e um funcionamento somático, né? Essa é a nossa ideia quando a gente fala em funcionar na vida. Então, o psicólogo vai tratar das questões emocionais, o psiquiatra vai tratar das questões psíquicas, né? O médico das questões somáticas. Na verdade, quando ele cunha, né, esse termo, ele quer falar de algo integrado, que funciona junto como um organismo. Então, o que seria isso? Né? Primeira coisa, a gente tem que entender o que para Reich é vida, que é o pulsar. Pulsar é vida. Então, seriam dois movimentos básicos. Né? Um movimento de contração, um movimento de expansão, que gerariam um fluxo. Né? Esses são os conceitos básicos dentro de prevenção, para a gente começar a entender o que significa vida intrauterina. Né? Não existe só um organismo sendo, né, a nível somático formado. Né? Nós vamos pensar que esse feto ele tem uma capacidade de responder a estímulos e que ele está se relacionando com outro organismo, que é esse organismo mãe, através do cordão umbilical. Então, o que nós vamos começar a pensar quando a gente fala em prevenção é o que está acontecendo dentro dessa relação. E isso vai depender não só da estrutura somática da mãe, mas da estrutura emocional e psíquica da mãe, que vai dar, né, vamos dizer assim, os primeiros núcleos de funcionamento desse novo organismo. Então, quando a gente fala em gestação, nós não estamos falando só de uma questão de formação biológica, né, formação de órgãos e sistemas, mas de um início de umas que o Reich vai chamar mais tarde de estrutura de caráter. Ali nós vamos ter questões de separação importante. Muitas pessoas, quando se separam, elas sentem coisas que elas não compreendem. Sensações orgânicas profundas, né? A gente vê muito isso no consultório. Às vezes as pessoas te dizem assim, mas eu nem sinto tanto afeto pela outra pessoa. Mas a sensação de desamparo e desespero é tão grande que a pessoa não sabe de onde vem. E quando você começa a trabalhar com essas pessoas, o que você vai vendo é que essa sensação é uma sensação física, somática, que não dá para explicar. É uma sensação de vazio, de abandono, que as pessoas dizem assim, de onde vem isso? Né? O afeto não corresponde a isso que eu estou sentindo, a tanta angústia. Então, nós vamos ter que pensar que dentro da binitroteirinina é a primeira vez que a gente se une a algo. Né? Então, toda essa parte de se unir e ser aceito acontece nesse momento. E aí vai haver uma relação entre esse organismo intrauterino e organismo mãe através de um útero. Hoje, é óbvio que todo mundo sabe que questões de doença, né, afetam o bebê. Nós conhecemos várias síndromes, vários problemas que acarretam ao feto
questões somáticas de doença da mãe, medicação, cigarro, tombo, esse tipo de coisa. Agora, as questões emocionais, elas entram como aí? Tá? Porque senão a gente fica assim, mãe, né? Tem uma história de que as mães não podem ficar tristes, as mães não podem ficar com raiva. Não é bem assim que a coisa acontece. O maior problema é quando o organismo mãe não consegue descarregar essas emoções, né? O que é muito comum no indivíduo neurótico. Né? Nós somos neuróticos porque parte dessa descarga que seria para ir para o mundo emocional, ela não vai. Né? Isso que nós vamos identificando como neurose. Para Reich, a estrutura de caráter é justamente isso. Né? A incapacidade que a gente tem de colocar as nossas emoções no mundo de uma forma adequada. Tá? E isso vai perpetuando, né, naquela família, naquela estrutura familiar, várias condições favoráveis a determinada neurose. Essa ou aquela. É isso que você está falando? Mais ou menos. Por exemplo, para Reich, a neurose ela é um contexto social. Tá? Então, o que eu estou falando agora é que, bom, esse organismo intrauterino, ele está dentro de um útero. E esse útero, ele não funciona sozinho. Ele faz parte de um outro organismo maior, que é o organismo mãe. Esse organismo mãe tem uma série de circunstâncias que determinam a estrutura de caráter dessa mãe. Né? Porque nós temos uma ideia, né, que é uma ideia muito recorrente, que grávida não pode se aborrecer, grávida não pode chorar, grávida não pode ter emoções fortes. Não é isso. O problema não são as emoções, mas como ela lida e descarrega essas emoções no mundo. Nós somos aparelhados para ter emoções, todos nós. A questão é como nós colocamos isso no mundo em forma de ação. Tá? Nós sentimos, nós entendemos e isso gera uma ação no mundo. A neurose ela entra justamente aí, que é essa incapacidade que a gente vai ficando de expressar essa ação no mundo. Então a gente quer chorar, mas a gente não chora. E aí você vê um monte de gente com queixo contraído porque não pode chorar, garganta contraída porque não pode chorar. Né? Isso é comum, isso é praxe. Né? Chorar é coisa de gente boba ou gente mimizenta, né? Para as mulheres mostra fragilidade. Homem, então, nem pensar. Né? Nós estamos começando a aceitar agora que homem possa chorar. Homem até então né, para ser homem, a única emoção possível no mundo era raiva. Né? E mulheres teriam que ser mais recatadas, de preferência não mostrar emoções, né? Ou ser muito chorosas. Né? Isso fala de neurose, é disso que nós estamos falando. Então, quando a gente fala desse organismo grávido, né, que é essa mãe, o problema não é a emoção que ela sente, mas se ela é capaz de descarregar essa emoção no mundo. Óbvio que aí você tem a família. Se esse contexto ao qual ela está inserido é capaz também de suportar isso. Por isso, por exemplo, dentro de prevenção, a gente dificilmente vai trabalhar só a gestante. Nós trabalhamos um casal grávido. Né? Parceiro, ele tem que estar ali quanto suporte a essa gestante. Ele faz parte desse processo, né? Dessa construção, dessa gestação. Então, o que afeta o bebê, né, é a contração do organismo da mãe. Quando a mãe sofre algum tipo de injúria ou quando ela tem algum problema que ela não pode descarregar. E aí isso fica contido. Tem? Por exemplo, contido no fluxo do bebê também, né? Nela e no bebê. Que aí nós estamos falando de quase que um único organismo. Porque você tem o organismo bebê e o organismo mãe. Eles se relacionam. A gente vai pensar a nível de relação. Tá? A gente vai chamar isso, o Reich chama isso de par funcional. O que significa? Não é que eles sejam um único organismo. Tá? Eles estão separados. Né? Eles se desenvolvem, acontecem coisas de forma separada. Mas eles estão interligados. Tá? É isso que ele vai chamar de um par funcional. Né? É um conceito para Reich aonde ele fala de né, de algo que depende um do outro. Seria mais ou menos essa ideia. Entende?
Então, assim, quando a gente está falando do organismo da mãe, da possibilidade dela descarregar, nós estamos falando de um contexto social, isso sem sombras de dúvida, né? De tudo que serve essa mãe. A mãe da mãe, o pai, o marido, esse contexto que está à volta dela para dar esse suporte. Então, em prevenção, quando a gente está falando de trabalho com gestante, nós vamos falar, né, desse entorno, principalmente do parceiro. Né? O parceiro ele está ali para auxiliar a essa gestante, tem, principalmente com relação a uma descarga genital sexual, que é um dos maiores problemas que a gente vê dentro da gestação entre homens e mulheres. Ou desinteresse, ou medo, muita falta de informação com relação a isso. E a gente sabe que o organismo ele precisa descarregar. A gestação em si, ela aumenta muito a carga da mãe, né? Ela expande esse organismo. O útero tem que expandir, o organismo da mãe tem que expandir. Está em expansão, né? Sim, é um momento muito expansivo. E a gente sabe que todo movimento para fora é um trabalho que gera energia, que tem que ser descarregada no mundo. E uma das formas é através da relação sexual. Né? E esse é um dos maiores problemas que a gente vê nos casais grávidos, né? Muita desinformação com relação a isso e muito medo, tanto de um quanto do outro. Sim. Tanto da mãe quanto do pai. A gente observa isso. E o que a gente vê dessa interação mãe-bebê, o que vai acontecer no organismo intrauterino, ele vai estar diretamente se relacionando com a estrutura de caráter dessa mãe dentro desse contexto. E isso vai dar para esse organismo que está se formando, assim, as bases do funcionamento dele mais tarde. Tem um trabalho de uma psicanalista que já tem mais de 20 anos, eu não sei se vocês conhecem, que é aquele de feto à criança. Não. Bom, eu não conheço. É um livro, se alguém aí conhece. É uma psicanalista, o que ela faz? Ela acompanha a gestação de um X número de mulheres através do ultrassom. E ela começa a ver padrões de funcionamento, né, do organismo intrauterino, do feto, que se repetem após o nascimento. Ela continua acompanhando essas crianças até uma idade, se eu não me engano, de 6, 7 anos. Então, ela vê principalmente momentos de estresse, né, ou momentos onde a criança se sinta muito encolhida, ela volta para alguns movimentos que apresentava dentro do útero. Ela é uma psicanalista, não é uma terapeuta corporal. Se eu não me engano, o nome dela é Alessandra Piontelli. Né? E eu acho que o nome do livro é De Feto à Criança. É um livrinho fininho, assim, mas muito interessante, que ela vai contando tudo. Acho que são 8 ou 6, 7 crianças que ela acompanha. E ela vai observando esse padrão de funcionamento. Né? Então, assim, eu lembrei agora de um caso de uma filha de uma mulher que eu conheci, que ela era adulta, mãe, mas ainda chupava dedo. Sim, dormia chupando o dedo. Chupar dedo é uma coisa que pode, né, que pode estar ligada à intrauterina. Alguns fetos chupam o dedo hoje, então é muito fácil a gente ver. Né? Alguns movimentos de se encolher, se enrolar, né? Isso aparece dentro da vida intrauterina e essa psicanalista ela acompanhou isso de algumas mulheres e acompanhou essas crianças. Interessante que ela acompanha as crianças depois. E ela observa que o padrão de funcionamento corporal, a atitude, permanece em algumas situações, aquelas primeiras atitudes intrauterinas. Então, quando a gente está falando dessa relação dentro de prevenção, nós estamos falando desse ambiente, que pode ser acolhedor ou não, dependendo da estrutura que a gente chama de estrutura de caráter da mãe. Tá? Por exemplo, tem pessoas que não percebem que estão grávidas. Então, para a gente, dentro da prevenção, a gente entende que que a gente chama de falta de contato. Pessoas que descobrem a gravidez muito tarde. Nós temos até filme, né? Na televisão tem um programa que eu acho que é bem isso, né? Mães que só descobrem que estão grávidas na hora que vão parir. O que acontece com essas pessoas, né? Sim.
Eu conheci uma mulher, mas essa gestação foi terrível, porque ela tinha 11 anos de idade e estava brincando com o vizinho, e ela era da roça, então ela tinha aquela barriga de verminose, né? E toda criança tinha barriga de verminose, então ela... Aí você está falando de uma criança, né? É uma criança, é uma criança. Mas, por exemplo, nesse programa aparecem mulheres adultas, entende? Que não percebem que estão grávidas. Ou porque estão gordas, ou porque não engordam, não importa. Mas o corpo tem uma série de mudanças quando a gente está grávida. Uhum. Né? E essas pessoas não percebem que falta de contato e de vínculo com esse ser que está sendo gerado. Então, isso vai dar a esse organismo intrauterino algo que vai acontecer lá fora. Tá? Como base de uma estrutura de algo que pode ou não se desenvolver. É isso que a gente entende dentro de prevenção. Então, quando a gente trabalha com gestante, a ideia não é só trabalhar fisicamente, somaticamente, né? Nós temos uma regra que a gente segue. Por exemplo, contato é uma delas. Uma das principais coisas dentro da gestação é que as pessoas tenham contato com essa gestação, que elas percebam, né, todo o movimento que está acontecendo de criação dentro delas. Né? E isso fala dessa percepção de fora e dentro. E começa a se conectar com esse ser que está sendo gerado. Outra coisa é a respiração. Né? Dentro do trabalho haitiano, a gente dá muita importância à respiração. Porque isso vai dar carga e energia para que esse feto se desenvolva. Então, nós temos uma série de coisas que a gente deve olhar dentro da gestação. Respiração, alimentação, tudo que carregue essa mãe. E o terceiro ponto mais importante é a pelve, né? Esse bebê está sendo gerado na pelve, dentro de um útero. Então, a capacidade expansiva desse útero e de movimento, ele também deve ser visto dentro, né, desse cuidado à gestação. Então, às vezes, a gente vê assim, ginástica para gestante. É legal? É. Tá bem que a gente se prepare fisicamente, porque é um trabalho, né? Quem passou por um parto sabe que parto é um trabalho. Né? Ele demora, ele pode ser doloroso. E tem uma especificidade, a respiração é muito importante, a postura, a flexibilidade, tudo. Está tudo muito interligado. Tá? Com certeza. Bailarino teriam partos excelentes. Toda bailarina trabalha muito abertura, trabalha muito movimento de pele. Flexibilidade. Flexibilidade, então todas teriam um excelente parto, e não é bem isso que acontece. Tá? Normalmente os bailarinos têm muita dificuldade, porque tendem a ser muito rígidos quanto à estrutura de caráter. Né? Então, às vezes, as bailarinas, né, elas ficam impressionadas com isso. Mas como assim eu não tive um bom parto? Né? Porque fisicamente o que se exige dentro do trabalho de parto é que você aguente um trabalho de parto, tenha uma boa preparação física e tenha elasticidade e alongamento. Né? É o que se trabalha. Mas isso vai garantir. Então, tem algo a mais, tem algo além para ser trabalhado aí. Tá? O trabalho, ele não é só um trabalho da mãe, é um trabalho do feto também. Quando a gente vai falar de parto, nós vamos falar, o feto está em trabalho de parto. Então, todo esse processo de desenvolvimento dentro da gestação vai dar para a gente, né, vamos dizer assim, os primórdios de uma estrutura de caráter, aquilo que poderá se desenvolver ou não. Tá? Isso não é determinante. Em alguma situação, sim, né? Como autismo, esquizofrenia infantil. Nós temos algumas situações onde a gestação é determinante. Tá? Câncer em recém-nascido. Aí nós podemos falar de algo que foi determinado dentro desse momento. Mas, de uma forma geral, se a gente está falando, né, de neurose, ali nós vamos ter, vamos dizer assim, pontos de partida. Que dependendo do que vai acontecer depois, pode se desenvolver ou não uma estrutura de caráter. Tá? Porque senão a gente fica achando que tudo que acontece na gestação vai ser, né? Eu tenho um amigo que ele fala que passado não é destino. Eu adoro essa frase. Passado não é destino. Não, né? É algo para a gente mas tem que saber, né? Tem que pontuar, né? Até eu acho. Passado é algo que a gente pode, se a gente não toma cuidado, a gente repete no futuro.
né? Algumas situações de passado, se a gente não olhar e dizer, epa, daqui a pouquinho nós estamos fazendo igual, né? Esse é o problema da neurose. Não necessariamente a gente aprende com o sofrimento do passado. Então, né, a gente tem que poder olhar isso de uma outra forma. Então, quando a gente está falando de gestação, de trabalho com gestantes, a gente vai dar atenção à estrutura de caráter da mãe, como ela se relaciona com esse parceiro, né? E o contato que ela consegue ter com o feto. Esse é o principal trabalho dentro de prevenção, falando de gestação. Então, às vezes, a gente não está nem muito preocupado em trabalhar a gestante no sentido de ter uma excelente abertura, né? Ou de ter um super, sei lá, uma respiração X ou Y. Esse não é o mais importante. O importante é ela poder estar em contato. Ela entender o que está acontecendo com ela. Informação é algo básico dentro desse processo. Então, quando a gente fala em prevenção, nós trabalhamos com informação. Ela tem que saber o que acontece com o corpo dela, o que está se passando ali. Ela tem que poder avaliar, que é algo que, por exemplo, na nossa cultura isso não acontece, né? Muita gente passa por esse processo sem ter a menor noção do que vai se passar ou do que está se passando com o seu próprio corpo, né? As mulheres, de uma forma geral, não é uma questão de educação, não é uma questão se é uma pessoa que tem terceiro grau, doutorado, mestrado, seja lá o que for, ou analfabeto. Às vezes, uma pessoa mais analfabeta tem mais contato com o que está acontecendo com o seu próprio corpo do que alguém que tem uma escolaridade. Né? Então, esse contato e essa informação é muito importante dentro do processo de gestação. Eu estava pensando aqui nas tribos, né, indígenas, que fica ali todo mundo junto e tem sempre uma figura feminina mais velha que vai orientar, que vai dar o contorno ali de todo aquele processo, né? A pessoa nunca está sozinha, nem necessariamente não é um parente, né? Mas uma figura mais... Sim, e a própria relação com o corpo e com o que acontece com o próprio corpo é muito diferente. Né? Eles estão muito mais próximos a essa sensação corporal, eles estão muito mais atentos né, ao que se passa fisicamente com eles do que a gente. A nossa sociedade nos mantém muito afastados dos nossos processos biológicos. Né? É uma sociedade que trabalha com muita especificação, né? Nós temos uma cultura onde nós entendemos muito pouco do que acontece com nossos processos corporais. Sexualidade não é uma coisa que seja conversada ou vista de forma natural. Se você for pensar no que se fala sobre educação sexual na escola, ainda mais hoje em dia, a coisa então está bem ruim, né? Estão querendo se tirar, mas a princípio, educação sexual na escola vai falar de doenças, né? Fala do processo, de como se engravida, fala de como não se engravidar, mas não diz o que realmente acontece com o próprio corpo. O que é isso que está acontecendo com a gente? Tá? Bom, então voltando. O que acontece com o feto dentro do útero? Ele vai responder às situações daquele ambiente. Que ambiente é esse? Ambiente mãe. E ele tem duas formas principais de responder a isso. Ou prazer ou desprazer. Tá? Ou ele se contrai, ou ele expande. Então, essa é a marca que fica registrada nesse momento. Então, a gente vai pensar no organismo intrauterino como um organismo que tem, a princípio, um sistema nervoso e um coração, uma bomba que pulsa. Então, ele pulsa o tempo todo. O que acontece naquele ambiente, não só a nível somático, mas emocional, vai afetá-lo de alguma maneira. Se a mãe não consegue descarregar uma emoção de forma adequada e fica angustiada e fica contraída, isso afeta o bebê. Não é a raiva que ela sente, não é a tristeza. Tá? É como ela lida, né? É o que contém. É o que contém. Uma mãe angustiada, a gente sabe que tem todo um processo bioquímico corporal que acontece. Teve uma época que eu atendi uma pessoa que ela tinha uma sequela
em função de um susto da mãe. A mãe estava grávida, estava na praia, e ela tem uma irmã mais velha, e a irmã se perdeu na praia, a mãe já no final da gravidez. E a mãe ficou apavorada. Não achava, era uma criança pequena, a irmã dela, acho que tem uma diferença de 1 ano e meio, 2. Nossa. E ela ficou muito apavorada com aquela situação, achou a criança depois. Ela indo para casa entrou em trabalho de parto, ela devia estar com 7 para 8 meses. E a criança nasceu e quando ela veio para a terapia, ela tinha um olho arregalado, numa posição de espanto o tempo todo. Né? Ela não Olha, conseguia fazer nenhum trabalho que exigisse fechar os olhos. nossa, Conforme a gente foi trabalhando, a gente foi com vendo medo, né? que isso tinha a ver com aquela experiência que ela traz. Pedir para ela fechar os olhos era algo terrível. Ela se sentia muito mal e ela tinha uma expressão nos olhos, né? Expressão de pânico, de susto nos olhos. E conforme a gente foi trabalhando, a gente foi vendo que tinha a ver com essa experiência ela traz, esse trauma da mãe. Para a mãe, essa experiência foi muito traumática. Até porque ela estava numa praia, ela teve que voltar para Niterói, né? E eram 2 horas. Bom, foi uma experiência meio caótica. Essa pessoa, mais tarde, ela veio desenvolver problemas neurológicos, né? Ela nasceu com hemangiomas e teve questões mais tarde que se desenvolveram, acredito que a partir desse evento. Não necessariamente A por criança, causa né? disso. A criança que você está Na falando. época já era uma mulher, não era mais uma criança. Uhum. Tá? Agora, quando a gente fala de preparação de parto, né, nós temos que entender bem do que nós estamos falando. Né? Nós estamos preparando para quê? Para ter parto É separação, né? normal. O que significa normal? Né? Normal normalmente não é natural. Normal aonde, né? Exato. E, opa, perdão, caiu aqui. Né? Bom, essa é uma outra questão também dentro dos trabalhos de preparação de parto, né? Essa coisa, o parto tem que ser normal, se possível, tá? A gente vai ter que entender, a gente entende que o parto é um evento dentro de um processo, ele não é o processo em si. Então, muitas vezes, quando você estimula uma pessoa a ter um parto natural, normal, isso gera uma angústia muito grande para a mãe. Então, você tem que entender qual é o funcionamento dessa mulher com a sua própria sexualidade. Tá? O parto natural, o parto normal, ele mexe muito com a pelve. Qual é a capacidade que essa mulher tem de realmente poder ter esse tipo de parto? Né? Isso tem que ser visto durante o processo. Oi? E você falou lá no curso também, foi dito que a descarga mais completa que existe, né, fora a sexual, seria do parto. Então, eu estou pensando aqui, a pessoa que não tem contato com a própria sexualidade, o quanto que ela vai suportar essa descarga? Bom, olha só. Essa é a questão que vai ser avaliada durante o trabalho de parto. Né? Durante toda a preparação para esse parto. Quando você está trabalhando com uma gestante, a primeira coisa que você vai ver é a capacidade de descarga que ela tem. Então, nós trabalhamos com informação, tá? Respiração e mobilização pélvica, que não é exercício pélvico, né? Você tem vários exercícios dentro da fisioterapia obstétrica, mas não é isso que a gente está falando. Um exercício só exercício, é disso que a gente falou, não garante uma mobilidade da pelve e uma capacidade dessa gestante suportar o trabalho de parto. Tá? Por isso a preparação. Ela tem que ir suportando e aguentando mobilizar essa carga na pelve até chegar, né, ao parto. Tá? Então, isso é algo que é durante o processo. A gente não tem como dizer, por exemplo, olhando para uma pessoa se ela vai ter pódio ou não. Nós não temos como garantir isso, né? A maioria dos médicos, normalmente, eles são contra. Né? Tem uma cultura de que parto natural, parto normal não é bom.
Né? Primeiro porque eles alegam uma série de riscos para o bebê e para a mãe. Né? Isso é muito comum você ouvir. Há 10 anos para cá a coisa veio mais ou menos mudando e de repente a coisa voltou, né, para essa história da cesariana. Nós temos um país que é cesarianista. De uma forma geral, é uma cultura muito grande. E é rentável também, né? Você não sabe quanto tempo vai demorar o trabalho de parto, a cesariana você resolve em meia hora. Sim, essa é uma outra questão, né? Uma questão onde parto normal, os médicos ganham mais, mas esse a mais que eles ganham não compensa o tempo. Você pode ter um parto normal que dure 4 horas, você pode um que dure 24. Então, engraçado que aqui no Rio não tem a cultura da doula, né? No Sul, aí tem mais um pouco, né? O problema é que a história da doula ela veio mudando durante o tempo. Tá? A doula hoje, ela não pode auxiliar o parto, ela não é mais parteira. Né? Quando eu comecei a trabalhar com gestante, a doula era quase que uma parteira, ela acompanhava e estava dentro de todo o processo, ela podia fazer manipulações, hoje não, ela é quase uma acompanhante da gestante. Ela não pode interferir, entende? Então mudou um pouco esse perfil, porque até hoje nós temos... a enfermeira obstétrica, né? Que entra nesse lugar da parteira. Né? Quando eu comecei a trabalhar, existiam as parteiras, agora não, são as enfermeiras que estão nesse lugar. E a doula é quase como se fosse alguém que dá um suporte afetivo, emocional e de informação, que eu acho que isso é muito bom, porque elas entram nesse lugar da informação. Né? Elas informam todo o processo, elas vão pondo a pessoa em contato com o que vai acontecer. Porque é muito assustador, né, na hora do parto, você não saber o que está acontecendo. Né? Você não tem ideia do que está passando ali. Tem? Nós fizemos um trabalho na década de 90, numa maternidade em Niterói, onde a gente trabalhou basicamente com informação. Nós pegávamos as gestantes que faziam, né, o pré-natal lá, e trabalhávamos com informação sobre o parto, sobre toda a gestação, parto, mudanças, o que aconteceria na hora do parto, quando é que elas deveriam ir, né, para o hospital, porque quando você vai muito cedo para o hospital, isso normalmente atrapalha muito o parto. Né? A pressão e a angústia, você está dentro de casa, né, com pessoas que você confia, normalmente é melhor, dependendo das pessoas que você tem em volta. E o que a gente observou nesse trabalho foi que nós tivemos quase 80% de parto natural. Né? E era de uma classe baixa, né? A gente trabalhava no Hospital do Estado, a gente trabalhava, né, na época não era nem SUS, era INPS, né, na época, INSS. Então, a gente nós não tínhamos condições de fazer um trabalho corporal, mas a gente fazia um trabalho de informação. E a gente viu que só a informação já ajudava muito a pessoa saber o que está acontecendo. Entende? Poder ter domínio sobre aquilo, né? Reconhecer e saber, não, isso é assim, isso não é um problema. Então, assim... mais ou menos nessa época também, década de 90, início dos anos 90, eu assisti uma palestra de um senhor médico, obstetra, na casa entre os 70 e 80 anos, que ele se dizia o reintrodutor do parto de cócoras. Ele era do Sul. Por isso que eu estou falando da questão do hábito de lá. Né? E ele fez uma pesquisa fantástica. Ele criou um vaginômetro, né? Lógico que nós estamos falando aí física, né? Do corpo físico. Era uma pera dessa de aparelho de estetomanômetro, né? De aferir a pressão. E ele pegou uma pera dessa mais molinha, introduzia na vagina e pedia para fazer um movimento de contração. E o que ele observou é que as mulheres, ele avaliou as indígenas e as não indígenas, e que as mulheres não indígenas tinham uma capacidade de contração da musculatura do assoalho pélvico muito pequena. Porém, as indígenas com hábitos
não silvícolas, ou seja, não pegavam lenha, não ia buscar água, não tinha o trabalho manual, sentava em cadeira, ele observava a mesma coisa. E o que ele se dizia reintrodutor porque ele estudou o parto de cócoras das Índias, né? Ele foi lá, foi avaliar e acompanhar e tudo. E assim, a introdução do parto deitado é algo ocidental, tá? Isso foi inserido no momento que os homens entraram para fazer parto. Tá? Enquanto isso estavam com as mulheres, né, com as avós, com as parteiras, o parto sempre foi de cócora. O parto deitado, ele funciona porque eles precisavam enxergar. Então, qual é a ideia do parto deitado? Eles têm um campo de visão maior para o que está acontecendo. Supostamente, eles têm um maior controle sobre aquele parto. Tá? Então, por isso aquela posição deitada, com a perna aberta, porque eles conseguem visualizar e manipular esse parto. Porque, E aí foi muito engraçado ele perguntar. Ele perguntou assim, a fisiologia é a mesma da defecação. Se você está no meio do mato, tem vontade de fazer cocô, o que você faz? Você corre para trás do mato, deita e levanta as pernas ou você vai ficar de cócoras? Foi a definição dele, né, fisiológica. Sim, porque o parto passou a ser visto quase que como uma doença, né? Não como algo. Raspar, episiotomia, né? São coisas que foram introduzidas ao parto. Principalmente ao parto deitado, porque ele é muito antifisiológico. Você não tem a gravidade, né? Por exemplo, dentro de prevenção, a gente entende que o parto é um processo, é um evento que acontece a partir do momento aonde esse bebê ele não tem mais espaço. E ele tem, né, ele está tão carregado quanto o organismo da mãe. Então, ele precisa de um espaço mais amplo, maior. E ele vai em direção à terra. Então, ele precisa desse movimento em direção à terra. O parto de cócoras, ele seria muito mais fisiológico. Agora, realmente existe isso. As mulheres ocidentais não estão acostumadas a ficar de cócoras. Né? Não se trabalha de cócoras. As índias trabalham de cócoras. Tudo que elas vão fazer, elas estão de cócoras. Nós não. Né? Nós sentamos em cadeira, que é isso que você está falando. Realmente, isso implica que fisicamente a nossa condição de aguentar um trabalho de parto de cócoras é muito menor. Né? Provavelmente nós vamos cansar muito. Né? Porque o que vai determinar é mais uma função emocional de contato, de suportar o que está acontecendo, do que uma questão física. Tá? Vamos dizer assim, a preparação física ela conta, mas ela não é determinante aí. Eu achei lindo o que você falou, né? O bebê está ali repleto, carregado, né? E ele precisa desse movimento de descarga. E a compreensão da mãe nesse processo torna o parto uma coisa bem mais bonita, né? A expressão da vida, né? Está ali no momento de pulsação. Exatamente. O parto é algo, né, que acontece numa dupla. Não é só o bebê que está nascendo. Está nascendo uma mãe também. Né? A possibilidade da mãe poder deixar ir é importante. Porque a gente vê, às vezes, que as mulheres elas ficam com tanto medo que isso acontece. Elas se fecham. Então, a pessoa tem, eu acompanhei alguns partos onde a pessoa tinha dilatação, contração, mas não descia. Simplesmente a criança não descia. E aí acontece aquelas coisas absurdas, de sobe na barriga, empurra, esse tipo, que torna a coisa cada vez mais traumática. Uhum. Então, nós temos que avaliar realmente, né? Que nem a questão, mamar no peito. Depende. É bom? É. É o ideal? É. Mas você tem que avaliar a dupla. Porque, do ponto de vista do bebê, o melhor seria ele ser alimentado no peito.
Mas a mãe pode? É possível? Então, dentro de prevenção, a gente está sempre avaliando isso, né? Tem o ideal, como deveria ser, e o que é possível. Porque senão você acaba tornando a coisa muito mais traumática do que ela deveria ser. Tá? Então, uma mulher que consegue ter dilatação, né, tá com contração, mas está com muito medo e essa criança não desce, você tem que reavaliar isso aí. Vale a pena empurrar esse bebê? Né? Quem conhece de parto, quem já assistiu, sabe, né? Ou já ouviu de alguém contando que sobe em cima da. Isso acontece, isso é uma manobra que é utilizada quando a criança está alta. Isso acontece. Entende? E as pessoas ficam muito mal com essa experiência. Inclusive, o bebê fica muito mal com essa experiência. Está sendo arrancado, né? Deve dar a sensação de arrancado da mãe. E aí tem algo que... Oi. Voltou. É. Tá? Eu estou falando que ele deve se sentir arrancado da mãe, né? Bom, aí você, né, isso que a gente acaba vendo dentro dos processos terapêuticos. Ai, meu Deus. É isso que a gente acaba vendo dentro dos processos terapêuticos das pessoas, né? Que são essas sensações que a gente está falando, que as pessoas não têm ideia de onde vem. Tá? Que as pessoas ficam assim, né? Eu não sei por que eu sinto isso. Não existe uma explicação. Mas em algumas situações as pessoas entram em movimentos tão contraídos e tão angustiados que elas não sabem de onde vem. E alguns deles podem estar ligados ou à vida intrauterina ou ao parto. Tá? É o que a gente acaba vendo muitas vezes, por exemplo, trabalhos oculares dentro da terapia corporal. Trabalho simples. Você pede a pessoa simplesmente para fazer um ponto fixo e respirar. E aí algo acontece. A pessoa começa a chorar e não sabe explicar por quê. Né? Alguma coisa vem. Ou o próprio trabalho de concha, né? Para quem não conhece, é um trabalho onde a gente tampa, tá? O ouvido das pessoas. Exatamente. Pede para que elas respirem. Tá? Basicamente é isso. Respirar, fechar os olhos, entrar em contato com essa sensação. Muita gente fica muito angustiada, se sente muito mal com esse trabalho. Né? Ou, né, que, assim, a princípio, não teria por que as pessoas se sentirem mal, mas leva alguma coisa lá atrás, né, de sensação biofísica profunda que as pessoas não sabem explicar. Né? Tem gente que fica até muito assustada, né? A gente costuma ver isso muito dentro da formação. Né? Quando a gente começa a trabalhar... Da onde que veio isso? Exato, principalmente o que a gente chama de primeiro segmento, que são os olhos, olho e boca. Né? Vários trabalhos de olho e boca, as pessoas entram em emoções profundas. Né? Que quando a pessoa para, diz, meu Deus, de onde veio isso? Né? Que está acontecendo comigo? Né? Tem gente que sente até no corpo inteiro, né? Vem um fluxo e treme, e sua, e bom, são coisas que a gente não tem muito como explicar de onde veio isso. Tá? Então, quando a gente está falando de gestação, dessa preparação, nós temos que sempre levar em consideração mãe, feto e o ambiente. Isso inclui pai. Então, como isso se dá? De que forma isso vai se dar? Então, uma parte de prevenção é informação. As pessoas precisam estar informadas. A segunda parte é o contato e vínculo, que nós vamos chamar de vínculo. O vínculo ele não é formado só após o parto. Tá? Esse vínculo ele começa a acontecer no momento que você começa a perceber que tem algo sendo criado dentro de você. Né? Não há algo mais, vamos dizer assim, maravilhoso ou espetacular, você sentir que tem alguma coisa, né? Você é capaz de gerar e criar um ser humano. Né? Vamos dizer, esse ser humano, ele está ali sendo gerado a partir de você e do seu parceiro. O que leva uma pessoa a não ter contato com isso, né? A não perceber, a sentir como
Por exemplo, algumas grávidas dizem assim, eu sinto como algo estranho, eu sinto que está me sugando. Isso tudo fala da estrutura de caráter, de como essa pessoa se sente no mundo. Então, o que a gente faz dentro de prevenção? A gente estimula o vínculo, que é poder lidar com essas sensações de falta da mãe, de desconexão com esse bebê e tentar alguma estratégia, formas de dela poder se conectar. Durante muito tempo eu trabalhei com gestante de risco, né? Como eu trabalhava no hospital, eu costumava trabalhar muito com gente que tinham problemas para ter filhos, já tinham perdido várias vezes. E uma das coisas que eu vi foi o medo e a angústia atrapalhavam muito a gestação. Então, uma das coisas que a gente podia fazer de melhor por essas gestantes era ajudá-las a passarem por isso de forma que elas colocassem isso no mundo, através de uma emoção. Chorar, gritar, que era tudo que normalmente elas não faziam. Elas estavam apavoradas, elas estavam tensas e tentando segurar. Segurando. Exato. Segura. Pois é. Então, nós descobrimos, por exemplo, uma gestante hipertensa, uma das melhores coisas que você pode fazer para ela é soltar o pescoço. Soltar a base da nuca, todo o pescoço, posterior, anterior, e fazer ela gritar. Isso diminui um bocado a pressão. O que acontece aí? A pressão interna, ela sai. Essa pessoa, essa gestante, tem uma pressão interna muito grande. Então, se você auxilia a afrouxar essa pressão, a pressão arterial ela diminui. Então, nós tivemos a oportunidade de acompanhar algumas gestantes dentro desse processo, principalmente gestantes hipertensas, né? Que é um grupo de risco, principalmente por causa da eclâmpsia. Consegui levar uma gestação bem razoável. Tá? Em alguns momentos, óbvio, tinham alguns picos, né? Quando elas ficavam mais tensas, tipo, mas elas aprendiam como lidar. Uma boa forma de lidar com hipertensão na gravidez é pendurar o pescoço. Tem um exercício que a gente chama de pendurar o pescoço, que você solta o pescoço para trás, deitado na cama, exatamente, que alivia, por exemplo, uns 5 a 10 minutos desse trabalho. Se puder ainda ser girando os olhos, fazendo giro de olho, diminui muito a pressão. É uma forma de você controlar a pressão. Então, esses são recursos que, dentro do trabalho de gestante com prevenção, a gente vai dando à pessoa. Tá? Ela tem que saber como fazer isso. Esse é o principal, né, vamos dizer assim, é um dos elementos fundamentais dentro da prevenção. Que não é só a informação, mas você capacitar o outro a poder ficar bem. Né? E dentro da própria terapia corporal, isso é um recurso que a gente utiliza, pedir para as pessoas elas assumirem a responsabilidade pelos seus próprios processos. Né? Não é o terapeuta que assume isso, não é você ir lá, aí o terapeuta te manipula, ele te faz uma massagem, ele te faz um acting e você sai bem. Isso você leva para a tua vida. E depois você vai para casa e fica mal outra vez, se não souber se conhecer e trabalhar, né? Pior do que isso, Ana. Às vezes a pessoa sabe, conhece e simplesmente não faz. Tá? Esse é o trabalho que a gente vai fazendo, né? De que a pessoa ela se torne responsável por si mesma, que ela gere autonomia e que ela possa se cuidar. Tá? O trabalho de prevenção para Reich, ele passa, a última coisa é passar pelo terapeuta. Reich, quando fala de prevenção, ele diz o seguinte, a prevenção ela acontece primeiro dentro de casa. Né? O pai e a mãe, ele tem que saber como ajudar o seu filho. Essa informação é dada. Eles são os primeiros a darem o que ele vai chamar de socorro emocional. Então, eles têm que ter uma informação para que eles possam ajudar. Depois, a primeira coisa é o conhecimento. Exatamente. Que foi o trabalho que você fez na maternidade. Isso. Depois seria os professores, que são aqueles que vão estar lidando com aquela criança o maior tempo. Por último, o terapeuta, quando nem os pais, nem os professores conseguem dar esse auxílio emocional, esse SOS emocional. Então, o terapeuta era para ser o último a entrar nessa história. Normalmente, o que a gente vê, o terapeuta é o primeiro. Né? Aconteceu qualquer coisa, é assim que as crianças acabam na terapia, né? Procura o terapeuta.
E é quase como entrega essa criança porque o terapeuta dá conta. Então, prevenção, a gente fala de família o tempo todo. A família, ela tem que estar junto. Ela tem que mudar. Porque se a gente sabe que é o contexto que gera neurose, gera incapacidade de descarga, essa família tem que estar envolvida. Isso também com a gestante. Então, o marido tem que estar envolvido. Ele precisa estar junto da gestação, entendendo esse processo, auxiliando o processo. Entende? Então, assim, nós temos, assim, óbvio, nós temos várias técnicas, né? Exercícios, tem muita coisa que você pode fazer. Mas o fundamental é entender que esse processo, ele é um todo, ele não é separado do partido. Não adianta uma ginástica para gestante. Não adianta só você pegar a gestante e passar um monte de filminho mostrando o que é o parto. Né? Você tem que trabalhar isso de uma forma que ela possa vivenciar e colocar os seus medos ali. Porque muitas e vezes... o vínculo? Oi? O vínculo. Porque é assim, porque se a pessoa não é capaz de perceber que ela está grávida, né? Eu estou aqui pensando, como que ela vai construir esse vínculo com essa criança que está te sugando, que está te doendo, que está te atrapalhando? Essa é a questão dentro do, né, do trabalho de prevenção com gestante. Tá? O terapeuta, ele vai entrar aí, o preparador de parto, né, o operador ergonômico, como a gente chama, possibilitando que essa pessoa tenha, né, essa mãe possa formar esse vínculo através das suas próprias experiências na terapia. Então, você vai identificar o que está acontecendo ali, por que ela não consegue, se é um bloqueio respiratório, se é uma contração de pescoço, se é uma questão emocional, se é algo vivido lá atrás. E aí você tem uma atuação para isso, tá? Que vocês aprendem na formação. Então, você vai atuar diretamente ali, dependendo do que for, para que isso tenha uma descarga efetiva, para que ela possa começar a se conectar, tá? Então, normalmente, trabalho com gestante, uma das coisas que a gente dá mais importância é o trabalho com o primeiro segmento, quer dizer, é o trabalho com contato. Porque quando você trabalha o contato, você está trabalhando as situações externas e as situações internas. Então, essa capacidade que eu odeio... E de perceber o que está acontecendo tem a ver com contato. Tá? Contato e quarto, que a gente chama de quarto segmento, que é o peito. Como eu me conecto, né? E vivo essa conexão. Entende? E aí nós vamos chegar na amamentação. Deixa eu ver aqui. Nós temos menos de 10 minutos. Tá. Eu achava bom a gente sair e voltar para poder fazer a amamentação. Senão vai cortar no meio, tá bom? Vou sair aqui e a gente retorna. Então tá, vai lá. Bem. Parabéns. Simone entrou. Olá, Renata. Vamos. Então vamos falar, então, amamentação, né? Onde entra essa história? Bom, a questão, né, que durante a gestação nós estamos ligados por um cordão umbilical. Né? Nós passamos por um trabalho de parto. Né? Esse trabalho é um trabalho para os dois, tanto para a mãe quanto para o bebê. É algo conjunto, algo que acontece junto. Isso não é um trabalho só da mãe, não é só a mãe. Mas o bebê está se preparando para esse trajeto. Então, por exemplo, uma criança que nasce de parto natural, de parto normal, ela tem todo um trabalho de se desligar dessa mãe. Esse é o evento que acontece. Ele se desliga, porque ele está ligado ali ao útero, né, através da placenta e do cordão. Então, ele passa por um momento de separação, seria a nossa primeira grande separação, seria esse momento. Onde normalmente nós estamos, a maioria de nós estamos presos nessa separação, dependendo de como ela foi. Tá? Então, é um momento onde eu me separo e parto para algo novo, algo desconhecido.
né? Nós temos que imaginar que o feto, né, essa criança que está nascendo, o que ela conhece é um útero. Então, ela não conhece fome, frio, uma série de coisas para ela é uma experiência muito nova. Tudo é novo, tudo é diferente. Claridade. Então, né, tem vários autores que falam sobre isso. O Reich mesmo, ele fala sobre esse processo do parto como algo muito traumatizante, muito pouco cuidadoso na nossa sociedade. Uhum. Né? Hoje a gente tende a cuidar mais, né? Mas o que a gente vê assim, por exemplo, eu acompanhei a casa de parto, né? Que foi o primeiro movimento de um parto humanizado. Isso. O que a gente via na casa do parto, né? Que era da Lúcia Pires e ela tinha as sócias, a Vânia, era que os médicos eles tinham uma certa resistência, exatamente, a irem para a casa de parto. O Gustavo aqui na Santa Marta trouxe a cadeira de parto de cócoras e foi complicado. Eu nem sei se eles ainda usam, mas foi difícil. Hoje em Niterói tem o Hospital São Francisco, que faz um parto meio humanizado, né? Mas assim, existe ainda muita resistência dos obstetras a um parto sem luz, a um parto com um ambiente mais tranquilo, mais entre o casal, né? Eles ficam com muito medo que algo aconteça, que tenha uma intercorrência e eles não possam atuar. Então, às vezes, o próprio obstetra fica muito ansioso aí nesse lugar. Ele teme perder a mãe e perder o bebê, o que é algo bastante compreensível, né? Até porque você vai ter que pensar qual foi o parto desse, né? Como ele viveu o próprio parto dele, né? Que faz ele estar ali. São coisas que normalmente a gente, né, dentro de quem faz medicina, se questiona isso. Porque você questiona, né? Por que você está indo para aí? E qual é a sua capacidade de lidar com esse momento? E quem já assistiu um parto é um momento muito intenso. É um momento que gera muita tensão, muita carga, é um momento muito delicado. Eu tive um professor que chamava esse momento como um momento de crise, é uma grande crise. É onde você está num lugar pequeno que não te cabe mais, que essa é a crise, né? Toda crise ela parte daí. Daquele lugar onde a gente não consegue mais habitar, né? O espaço passa a ser pequeno, a gente precisa de mais, a gente precisa ir para fora. E a gente não sabe o que vai encontrar lá fora. E a crise na vida também é assim, né? Dá aquela angústia, meu Deus, eu não consigo respirar nesse lugar aqui. Mas isso é um momento de crise. O momento de crise é isso. Ou você fica ali e se adequa a esse espaço pequeno, ou você vai para fora e vai para o mundo. Bom, sem ter garantias, porque essa é a verdade, não temos garantias. Então, esse é o momento de uma das maiores crises da vida, é o nascimento, é o parto. Então, na hora que você se desconecta dessa mãe e vem para o mundo, você precisa, de alguma forma, voltar a esse estágio. Então, a amamentação precoce, acima de tudo, você nasce e a primeira coisa que você tem que fazer é voltar para essa mãe. Você não tem que ser separado dessa mãe. Essa mãe é o único lugar conhecido que você tem. O feto, quando nasce, tem um livro que chama O Surpreendente Recém-Nascido. Né? Do Klaus, ele tem 2 bons livros. Um que é Pais de Bebês e a Formação do Apego, e esse Surpreendente Recém-Nascido, onde ele vai mostrando que o bebê recém-nascido, assim, minutos, ele reconhece o cheiro da mãe, os batimentos cardíacos da mãe. Então, imagina, você chega num espaço que você não conhece, com uma luminosidade que você nunca viveu, nunca experienciou. Frio. Você passa a respirar, né? Você tem um esforço que você não tinha. O que você precisa nesse momento é um lugar conhecido. Já aconchego. Principalmente desse lugar conhecido que é a mãe, que é o cheiro da mãe, que é o corpo da mãe. E para o peito é justamente voltar essa conexão com a mãe. Né? Você deixa o cordão umbilical para ir para o peito. Mas você falou... Se conecta profundamente com o outro, né? Oi? Deixa eu ver. Peraí, tem algum comentário aqui? Quando a mãe entra no trabalho de parto, faz cesariana. Essa separação entre mãe e filha é menos traumática do que marcar uma cesariana sem entrar em trabalho de parto? Não. O que acontece? O trabalho de parto ele é necessário
Primeiro, porque tem uma série de hormônios que são liberados durante as contrações, tá? Não, a pergunta era essa, se quando faz uma cesariana esperando o trabalho de parto, né, acontece o trabalho de parto, mas é menos traumático do que quando marca uma cesariana. Sim, porque existe toda uma preparação do bebê para vir para o mundo, ele precisa ser ativado, né, esse é o nome. Então, todo o processo do trabalho de parto faz com que esse bebê fique ativado para estar no mundo, fique mais alerta. Tem uma série de hormônios que vão, né, se gerar no corpo da mãe, que vão entrar no corpo do bebê, principalmente para a maturação do pulmão, para o trabalho respiratório que ele vai ter que exercer depois. Tá? É muito comum crianças que nascem de cesariana ter síndrome respiratória, né? Porque o pulmão precisa abrir. E o trabalho de parto ele vai fornecer essa adrenalina que vai fazer com que esse pulmão produza surfactante e abra, tá? Que os alvéolos abrem porque possam se preencher de ar. Entende? Então, assim, óbvio, se você teve um trabalho de parto e fez cesariana, muito melhor do que se você não passou por um trabalho de parto. Entende? Do que agendar uma cesariana, né? Sim, vamos dizer que esse bebê ele vai estar mais apto a estar no mundo, a ser mais responsivo no mundo. Tá? Hoje as cesarianas, né, elas são melhores do que eram antigamente, porque antigamente eram feitas com anestesia geral. Isso fazia com que o bebê nascesse dopado. Né? Então, eu me lembro da minha avó falando, as crianças hoje já nascem de olho aberto, porque elas nasciam de olho fechado. Mas elas não nasciam de olho fechado, porque elas estavam dopadas. Ela estava dopada. Né? A anestesia geral ela é dada pelo peso da mãe. Então, olha, ela tomava anestesia geral, parte disso ia para o bebê. Então, o bebê levava uma semana, às vezes 2 semanas, para se liberar, né? Para se desintoxicar dessa anestesia. Então, eles eram mais quietinhos, né? Eles se moviam menos, ficavam de olhinho fechado, não abriam os olhinhos. Hoje a gente sabe que não é nada disso. A criança já nasce olhando, ela busca. Né? Tem crianças que acabou de nascer, ela está olhando. Se você põe o bebê recém-nascido no peito, ele busca os olhos da mãe. Ele vai fuçando e ele encontra o peito. Pelo cheiro. Né? Hoje a gente sabe que o que faz o bebê ir ao encontro do seio da mãe é o cheiro do leite, que ele reconhece. Ele reconhece o cheiro do leite da mãe, o cheiro do corpo da mãe, o batimento cardíaco da mãe, ele reconhece. Então, quando você pega um bebê que acabou de nascer e você coloca ele junto à mãe, ele está retornando a um ambiente seguro. Né? Quando a gente trabalha com trauma, a gente faz isso. Vamos estabelecer um lugar seguro. Então, esse processo de parto, não necessariamente ele é traumático, mas ele é um evento que exige que você volte para algum lugar de segurança, de afeto. Você tem que dar, dar recurso ao bebê para que ele esteja nesse lugar com algum prazer, né? E não só com desprazer, é isso? É mais do que seria isso, né? Sabe quando você passa por uma situação na terapia que você tem uma grande descarga, uma grande explosão? Porque é isso que eu parto. É uma grande descarga, uma grande explosão. O que você precisa depois é voltar para algum lugar seguro, algum lugar que você reconheça. Né? Que é o que a gente faz no final, né, de um processo de muita descarga terapêutica, é organizar a pessoa. Então, a gente reorganiza, a gente traz de volta. Então, esse amamentar precoce é como se você trouxesse de volta essa criança para um lugar que ela reconhece. Então, o ideal no parto é, primeiro, que o cordão umbilical não seja cortado precocemente. Espera terminar de pulsar. Não tem, vai dar refluxo. Não, não vai dar refluxo, pode ficar tranquilo. Né? Porque uma das coisas de cortarem o cordão precocemente é a história do refluxo sanguíneo. Você vai deixar, vai voltar. Não, não volta. Tá? Parou de pulsar, corta. Coloque esse bebê, deixa ele com a mãe. Deixa ele mamar, porque isso é bom para a mãe e para o feto, para o bebê. A mãe sente uma conexão novamente, que ela precisa sentir para desenvolver algo a partir daí. Né? Que é o tal do vínculo. As mães, quando elas são separadas, às vezes elas se sentem muito esvaziadas.
Então, ela estava 9 meses gestando e, de repente, a criança some, né? Porque é o que acontece no hospital. Nossa, é horrível isso. É horrível. Pois é, tem uma série de procedimentos que não são necessários. Uma delas é lavar bebê. Não se deve lavar bebê. Já começa por aí. As crianças, elas nascem, né, com aquele sebinho e aquilo protege. É um sistema de proteção. Eu sei o nome, serve. Tá? Eu mando aqui cedinho para as pessoas entenderem melhor. É uma tentativa de trazer o bebê limpinho. Porque não é necessário. O bebê não precisa estar limpinho. Tá? Aquilo, para ele, é uma forma dele não pegar infecção. Então, assim, tem uma série de procedimentos que acontecem na hora do parto que não tem para quê. Para que você quer pesar uma criança? Pesa depois, né? Se a criança nasceu bem, para que vai aspirar? Dificilmente uma criança que está sendo amamentada, ela precisa ser aspirada. E aí, o que faz? A criança acabou de nascer, pega a criança, aspira, limpa e depois entrega à mãe. Não há necessidade de nada disso. Isso é ruim para o bebê e ruim para a mãe. O que eles precisam nesse momento é voltar a estar juntos. É um momento onde eles precisam novamente se reconectar, que é isso que a amamentação faz. A amamentação, ela não é só nutritiva, não é só para alimentar o bebê, mas para que ele se reconecte novamente, para que ele possa de novo ter essa sensação de estar junto. De conectado. Exato. Tá? E aí, a partir daí, ele vai se desconectando. Então, vamos dizer assim, o desmame, ele começa no parto. Então, é todo um processo. Aí as pessoas perguntam, quando é que se deve desmamar? Isso é um processo. Não tem no parto, né? Exato. É algo que se inicia lá. Numa primeira separação. Se separa, se reconecta, e aí você vai vivendo pequenas separações até você poder realmente ir para o mundo. Largar essa conexão para poder se conectar com o mundo lá fora. E depois nós vamos viver essa reconexão de novo, né, na relação sexual genital. Que é onde, de novo, a gente se reconecta com outro ser. Né? É isso que o Reich entendeu. Então, nesse momento, é importante que o bebê venha para o peito. Então, o aleitamento precoce é um trabalho de vínculo. Tá? Fora isso, ele tem uma série de benefícios fisiológicos. Um é, quando a criança começa a mamar, a mãe produz ocitocina e ajuda na contração do útero. Né? Uhum. A primeira vez que eu fui trabalhar com amamentação precoce, tem até uma história engraçada. Eu trabalhava em Santa Rosa, né? Um hospital até que já fechou em Niterói. Já. Todo mundo que trabalhava com parto passou por ali. E eu era fisioterapeuta, né? E comecei a trabalhar com essa coisa do aleitamento precoce. E o diretor do hospital era um senhorzinho, um velhinho. E ele detestava terapeuta. Ele dizia que terapeuta atrapalhava os médicos, porque os terapeutas choravam, seguravam a mão e questionavam os médicos na hora do parto, porque queriam parto normal e não cesárea, aquela confusão. Aí ele me chamou, né? Diz assim, pronto, vai me botar para fora, né? Mas olha só. Olha só, aqui não. Aqui não. Até porque eu entrei lá, eu não entrei no pré-parto, né? No acompanhamento de parto. Eu entrei para fazer follow-up. Eu fazia follow-up em neurologia, né? Na avaliação precoce das crianças que nasciam lá. E aí migrei, porque teve um médico que me convidou, o Celso me convidou, e eu passei. E aí ele me chama, o senhorzinho me chama, disse assim, senta aqui, minha filhinha. Eu disse assim, pronto. Tô fora, né? Filhinha, Dose, filhinha. E aí ele falou assim, eu vou ser bastante sincero. Por mim, você não estava aqui, não. Eu não gosto dessa história de terapeuta. Terapeuta, aí ele me falou que atrapalhava, que era isso, que era aquilo. Eu assim, por que você está botando os bebês para mamar na hora que nasce? Eu disse assim, se eu for falar de vínculo, de apego, ele vai dizer, olha só, tchau. Aí você usou a citocina. Óbvio. Foi o melhor recurso que eu encontrei. Claro, com cada um você usa um recurso. Não me tivesse realmente.
O bebê, quando mama, né, ele faz com que a mãe... Exato. Isso diminui o tempo de internação, isso é real, né? Isso é comprovado, é comprovado. O tempo de internação de mães que amamentam precocemente é muito menor do que mães que não amamentam, né? E como era SUS, eu atendia lá pelo SUS, ele achou ótima a ideia. Ai, que bom, vamos me liberar o leito mais rápido, depois mais gestante. Então é isso? Então tá bom. Então, ok, não tem problema, pode ficar. Ele ficou lá, acho que mais uns 3 ou 4 anos. E ele nunca mais me... Não foi expulso. Não. Você falou lá na primeira parte da possibilidade dessa mãe amamentar. E você não estava falando da possibilidade física, né? De produção de leite. Emocional. Emocional. Tá? Mas isso aí, é isso que eu estava falando. Quando a gestante faz uma preparação, isso vai ser trabalhado, essa possibilidade. Tá? Hoje existem formas de você auxiliar esse aleitamento. Hein? Não só na questão do peito, do bico, mas das sensações orgásticas, né? Porque é isso que acontece, isso que eu ia falar agora. Ocitocina é um dos hormônios do prazer. Então, uma das coisas, às vezes, que a gestante é a sensação física de amamentar, porque gera um movimento no útero. O útero vai estar contraindo. Você começa a sentir a pelve. Então, você tem que saber exatamente o que está acontecendo aí. Eu pensei também que a mama é uma zona erógena também, né? Tudo bem que dá uma contração uterina, mas a própria mama é uma zona erógena. E como sentir aquilo tudo, gente? Pois que eu vou fazer e aí você tem que trabalhar uma série de questões. Questões morais, questões religiosas, questão de repressão sexual, tá? Então, o trabalho de prevenção ele é muito amplo. Entende? Você não vai se limitar só à questão física, né? De como amamentar, de botar esse bico para fora, né? De ajudar a fazer ordenha. Não é só isso. Tem todo um contexto emocional de possibilidade dessa mãe. O ideal é que ela possa ficar com esse bebê na hora que esse bebê nasce. Esse bebê não ser tirado dela. Isso é bom para o bebê e bom para a mãe. Né? Seria o que deveria acontecer nesse momento. Tá? Isso auxilia o vínculo, isso auxilia, né, a formação desse apego, de você sentir parte desse processo junto com o bebê. Tá? Agora, nós temos que pensar que nós temos um hospital envolvido nisso aí. Nós temos o médico, a pediatra, entende? Por exemplo, eu tive 2 filhos de parto normal. Aí, no meu último filho, o Fernando teve que interferir porque a médica queria dar uma injeção de vitamina K. Segundo ela, ele tinha nascido de parto normal, um parto que relativamente foi rápido, foi bem, já era meu segundo filho, mas era um protocolo porque foi parto normal, para evitar a hemorragia. Entende? Então, tem algumas questões que é ali no momento, que a pessoa é que dá informação. Como nitrato de prata. Para que nitrato de prata? Né? Se a pessoa fez um pré-natal direitinho, não tem nenhuma doença venérea, para que aplicar nitrato de prata? Se a criança nasceu bem, para que aspirar? Né? O que ficou vai sair, não tem problema. Se a criança está respirando... Se ela está mamando, ela está bem. Se ela está amamentando... Pois é, mas nós temos uma série de protocolos no parto que são muito invasivos. Entende? Fora que tem essa questão do amamentar ou não, a questão não é só ir para o peito, a questão é poder estar com a mãe, poder estar com o cheiro da mãe, poder estar no corpo da mãe novamente. Né? O ideal é que depois do parto, que eles não sejam separados. Imagina, você passa um momento tão intenso e aí vai, te pega e tira, o que acontece aí? Tá? O ideal é que esse bebê fique ali. Que não se manipule muito esse bebê, deixe o bebê com a mãe. A não ser, óbvio, que tem alguma intercorrência aí, realmente, né? Hoje nós temos tecnologia, bom, para auxiliar aí, mas fora isso não há a menor necessidade. Então, dentro de prevenção, o que a gente trabalha nesse período que é gestação,
parto e aleitamento precoce é esse vínculo. É a tentativa de reconectar e fazer com que a pessoa possa realmente se apoderar desse momento, saber o que está acontecendo, poder discutir, né? Poder argumentar. Óbvio que na hora do trabalho de parto, quem tem que argumentar é o pai, não é a mãe, né? A mulher está ali tendo o bebê. Então o pai tem que ter esse instrumento para poder interferir no momento desse e dizer não vai fazer, eu me responsabilizo. Porque é isso que acontece na maioria dos hospitais, né? Você tem que necessariamente se responsabilizar, às vezes até assinar um termo de responsabilidade, dizendo não vai fazer. Entende? Então, para isso, precisa de muita informação, muito contato com o que está acontecendo, né? Naquele momento, entender e estar conectado ali. Né? Quanto mais conectado você está com você e com o bebê, você sabe o que está acontecendo. Que é isso que acontece com os índios. Eles sabem o que está acontecendo. Eles se conectam, né? Tem um vídeo na internet que é de uma africana na hora do parto. Então, ela está trabalhando e ela percebe que vai nascer o bebê. Ela se afasta, vai para um lugar com umas folhas de bananeira, se agacha, espera, né? E passa pelo processo de parto. A criança nasce, ela pega esse bebê, enrola nela, levanta e sai andando. Levanta e vai embora. Com esse bebê ali, a mãe canguru, né? Na época que comecei a trabalhar, iniciou mãe com canguru. Seria uma coisa excelente, que se a gente pudesse fazer mãe canguru o tempo todo. Se bebê nasceu, enrola ele no peito e fica com ele. No Peru e na Bolívia só existe mãe canguru, porque elas andam com a criança até grande, amarrada aqui, pega uma manta, é muito frio. Esse afastamento corporal, energético, é para ser feito aos poucos. O bebê recém-nascido, ele tem que voltar para o corpo, né? Ele tem que estar pele a pele com a mãe, contato com a mãe. Quanto mais ele ficar com a mãe, melhor. Aí você escuta coisas do pediatra, tipo, vai ficar mimado. Você vai ficar dando peito toda hora para essa criança? À noite não dá peito, não. Dá chá de não sei o quê, para ele não viciar no peito. Entendi. Não troca fralda, não. Não troca fralda, não. Senão vai acostumar, toda vez que fizer xixi, vai querer que troque. O que a gente vê normalmente nos processos terapêuticos, né? Quanto mais isso é feito, mais a criança tem dificuldade de sair do peito. Ou de se afastar da mãe. O peito não literalmente ser amamentado, mas uma dificuldade muito grande de se afastar da mãe. Tá? Justamente ao contrário. É que as pessoas não entendem. Né? Teve uma época que se falava muito de independência, né? Que as crianças tinham que ficar independentes rápido. Então, não podia tirar do berço, né? Tirava do berço o mínimo possível. Se dava mamadeira no berço, né? Você botava mamadeira para a criança. Isso gera algo que a gente chama de oralidade reprimida. Tem? De o quê? De o quê? Reprimida? Oralidade reprimida. Oralidade reprimida. Exato. Que seria... Eu lembrei aqui de uma amiga que contratou alguém porque o filho não dormia à noite, para orientar na dormida do filho. Você deixa chorar 1 minuto, depois deixa chorar 2 minutos, depois... É o trabalho da terapia comportamental, né? A Super Nani está aí para isso. E a gente sabe que, quanto adulto, normalmente essas crianças são as que têm mais dificuldade de sair de casa. Tá? De alguma forma, fica o tempo todo não conseguindo gerar autonomia no mundo. Não conseguindo ir para o mundo. Porque fica preso a uma falta lá atrás. Né? Que isso é que vai estruturando, né, o nosso caráter. Que o que o Reich chama de estrutura de caráter é justamente isso. Aonde nós estamos presos na nossa história. Então, eu não pude ter minha mãe. Me senti muito sozinho. No momento da minha vida onde eu não posso metabolizar isso, né? Que eu não posso pensar sobre isso, elaborar isso de uma outra forma que não seja orgânica, algo me prende aí. Algo me prende a esse medo de abandono, que eu não sei nem explicar. Então você vê pessoas formadas, pessoas que têm tudo que para poder ir para o mundo que não conseguem ir. Que não conseguem ir. Está preso lá atrás. Que eles não compreendem. Entende? Então, quanto mais... Deve dar uma tristeza, né? Pois é, o ideal é que você decole, que você fique o tempo que for necessário,
Óbvio que você vai ter que sempre observar o que está se passando com a mãe também. Tem mães que têm muita dificuldade de deixar os seus filhos irem para o mundo. Isso também vai gerar um problema, que é infantilizar e não deixar que a criança cresça, né? E a gente vê vários adultos hoje que não cresceram, né? Nós temos uma geração aí que está difícil sair de casa. Eu falei isso essa semana, que a fragilidade, assim, às vezes o sujeito não dá conta daquilo ali, né? Não é melhor ou pior, mas de repente, tem uma frase de Facebook, eu falo que a frase de Facebook é uma frase feita, né? Que fala, situações duras criam homens fortes e situações suaves criam homens fracos. Não é bem isso, não, mas até que ponto essa sociedade com tanta nutrição da falta, né? Baseado na falta, nós somos nutridos pelas oportunidades. Tipo, o iFood faz a comida que a minha mãe fazia, né? O Uber me carrega, me leva na festa que minha mãe me levava, o meu pai me levava. Olha só, essa é uma frase assim, bastante complicada, né? Que não é bem assim. Situações fortes não fazem homens fortes. Tá? Nem situações terras vão fazer homens fracos. Isso é bobagem, isso não é assim. O que torna uma pessoa forte ou fraca é a capacidade de vínculo, a capacidade de se sentir inteiro, que é disso que nós estamos falando. Essa experiência é uma experiência que a pessoa vai levar para o resto da vida, que vai estar lá, é uma experiência que você não tem como cognitivamente, né, metabolizar isso. É uma sensação de integridade ou não, e que eu acho que esse é o maior problema nos partos, né? O quanto você pode deixar com que essa criança se torne íntegra aí. Se você afasta ela da mãe, se você coloca ela em situações que são muito aversivas, por exemplo, pegar uma criança dessa e dar um banho na hora que ela acabou de nascer, isso é muito aversivo. Além de ser aversivo, não tem a menor necessidade para que ela fique bonitinha, que ela precisa estar em contato pele a pele com a mãe. Isso vai tornar ele mais íntegro. Uma sensação de estar. É disso que nós estamos falando. Que é o que o Reich ele fala o tempo todo, né? Como é que nós vamos fazendo para afastar cada vez mais o ser humano dele mesmo. Essas experiências afastam a gente de nós mesmos. Que é aí que a gente começa a ficar em dúvida do que nós somos capazes ou não. Entende? Então, é um pouco diferente isso. Até onde eu posso ir pode ser determinado por eu poder me relacionar com vínculo ou não. É isso? Exato. É diferente. A minha capacidade de estar, né? A gente trabalha com casal e normalmente as pessoas têm muito medo de se entregar na relação, porque assim, bom, se acabar eu vou sofrer. Vai, verdade, você vai sofrer de qualquer jeito. A questão é, o quanto mais eu posso ir, mais conectado eu posso estar, mais eu posso ir embora também, mais eu posso me separar. Porque eu consigo estar inteiro, né? Essa experiência é uma experiência que a gente diz que aonde nós vamos ter as primeiras experiências de separação. Se eu consigo sair dessa experiência me sentindo íntegro, vinculado, amorosamente vinculado e não abandonado, eu vou poder me separar. Que é isso que é a possibilidade de separar, é saber que eu estou inteiro. Por que a gente fica tão desesperado quando se separa? A sensação que vou me despedaçar, vou morrer, o outro vai morrer, não vou me sustentar. De onde vem isso? Tem? Se eu posso sentir que eu posso estar junto, eu posso me separar. Se eu não posso estar junto, eu não posso me separar nunca. Porque eu vou estar buscando estar junto, eu vou estar buscando não perder aquilo de jeito nenhum. Essa é a questão. É uma coisa muito sutil de se entender. Né? A Aline falou que falar dos primeiros vínculos é essencial para mudar o mundo.
Sim. É verdade, Aline. É verdade. A Eu queria ter escutado isso há 30 anos atrás. 36 anos que tem minha filha mais velha. A possibilidade que a gente tem de estar só depende do quanto a gente consegue estar junto, tá? Para poder estar junto, eu tenho que poder estar só bem. Né? O parto, né, a vida que a gente leva, não permite que a gente se sinta bem sozinho. Então, nós precisamos estar o tempo todo grudado com alguém a qualquer custo. E esse é o maior problema que nós temos hoje. E se a gente for pensar desde lá no início, a gente começa a vida de uma forma, às vezes, muito miserável, né? Sendo lavado, escovado, enfim. Separado, entubado, aspirado, frio, luz. Nossa, recurso, né? Assim, e nós não temos recurso para lidar com isso. Exatamente. Não tem nada que nos sustente. Cuidado. Né? O que constitui? Então tem que ser forte, então precisa de... Não sei se é assim. É caso a caso, né? Eu não gosto muito de receita de bolo. Então, quando a gente está falando de parto, nós estamos falando de uma mãe e de um bebê. Nós estamos falando de gestação, é uma mãe e um bebê. Aleitamento também. Tem que ser visto junto. A possibilidade dos dois. Qual é a melhor conexão que esse par pode fazer? Se é uma mamadeira bem dada, eu acho ótimo. Se o peito gera muita angústia, seja para um ou seja para outro, talvez uma mamadeira com contato e podendo estar... Com um contato, com... Sim. Com a troca de olhar prazerosa, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Isso tem que ser... Não. Tá? É ideal que fosse? Sim, é. Mas isso exige a capacidade, por isso que o trabalho de prevenção ele deveria começar antes do casal pensar em ter um filho, né? Ali deveria começar um trabalho de informação, conexão, entender o que querem, para que esse filho, o que se quer com o filho. Então, esse é um trabalho longo. Nós nos desconectamos muito de nós mesmos, né? Esse é por isso que nós somos tão neuróticos. Ou então antes de casar, né? Eu já ia até mais longe. Se eu me conheço, se eu estou inteiro, se eu tenho a capacidade de ter vínculo, né? Eu quero alguém que esteja qualquer pessoa tem capacidade de ter vínculo, ela tem que ser recuperada, tá? Esse é o principal pensamento haitiano, né? Para Reich, todas as pessoas têm uma capacidade. Agora, como a gente vai recuperar isso? Porque a gente precisa ver qual é o melhor caminho. Então, o terapeuta é essa pessoa que vai tentar ver junto com o paciente o melhor caminho para seguir. Onde a gente possa recuperar isso. Possa recuperar a relação, vínculo, capacidade de contato consigo e com o outro. E é isso e essa experiência, né? A principal experiência que a gente tem é nesse momento, né? Que é uma experiência basicamente energética, de contato, de vínculo, de estar junto e de separação. Então, essa forma de separar, vamos dizer assim, vão ser os nossos primórdios de separação. É o que nós sentimos, às vezes, organicamente, que a gente não entende por quê, né? Que às vezes você vê uma pessoa e a pessoa está arrasada diante da separação. E você não entende por quê, né? Eu sei que eu passei por isso. Eu vi uma pessoa arrasada pela separação e eu não consegui entender, né? Mas como assim? O que a pessoa é tão importante assim para você se arrasar desse jeito, né? Mas é a ignorância, né? De querer enxergar uma situação pelos seus olhos. Né? Bom, espero então que ter ajudado vocês em alguma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta... Eu fui olhar aqui para ver se tinha alguma pergunta, tem alguns comentários. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, depois pode mandar lá para uma direct com a Simone. Eu vou querer, depois você me mande o nome dos livros que você citou. Ah, tá. Pai, Bebês e a Formação do Apego é do Klaus e do Kenyon. O Surpreendente Recém-Nascido é do Klaus.
Tem um do Laboyer que eu gosto muito, que é o Nascer Sorrindo, que é um livrinho muito... E o outro é De Feto a Criança, esse é o nome mesmo. Tá? Tá, obrigada. Muito lindo, Simone, amei. Alguém perguntou aqui para fazer um desmame meio traumático. A Simone vai voltar porque a proposta hoje era para falar da gestação e dessa amamentação precoce. E depois a gente vai voltar para falar de outros momentos do desenvolvimento. Tá bom? Aí essa resposta vai ser respondida na próxima. Obrigada, gente. Obrigada por assistir. Simone, um prazer sempre grande falar com você. Gratidão. Um beijo para todos. Obrigada.